Olá a todas e a todos, muito boa tarde. Começo por cumprimentá-los por este meio, na esperança que num futuro próximo nos possamos todos encontrar. Intitulei esta minha apresentação de O Belo como Experiência e vou começar com uma citação de Théophile Gautier no prefácio que escreveu ao seu romance Mademoiselle de Maupin. E diz Gautier: tudo aquilo que é verdadeiramente belo não serve para nada. Conta-se que o velho Voltaire dizia que o conhecimento é como uma pequena luz no meio da escuridão. Depois vinha o padre, ou o teólogo, e apagava essa luz. Talvez nos dias de hoje Voltaire formulasse a questão de uma outra maneira. E não porque a luz tenha aumentado perante a escuridão, até porque a falsa ou escorregadia e tentadora luminosidade da tecnologia tudo parece engolir. Mas antes, porque começamos a duvidar da verdadeira capacidade da luz, o conhecimento enquanto experiência. Mas quero regressar a Gautier e à sua famosa frase: tudo aquilo que é verdadeiramente belo não serve para nada. É claro que estamos perante uma declaração arrojada e iconoclasta que pretende causar desconforto e ao mesmo tempo levar todos e todas e cada um e cada uma de nós à reflexão. Num mundo do descartável, do superficial, das aparências, da rapidez das relações humanas e das informações, do consumo civilizadamente selvagem, o que é que nos resta enquanto espécie? O que fica de nós enquanto seres humanos? Ficará o dinheiro e a riqueza material que produzimos? Será a fama, a glória do poder político, económico, empresarial, aquilo que restará? O que é que verdadeiramente é capaz de superar a morte e o pó do tempo sobre as coisas? O que fica de nós quando já não estamos presentes? Atrevo-me a adiantar uma arriscada ideia. Não ficará de nós o modo como vivemos? A intensidade como soubemos amar, perdoar, viver, criar? Neste sentido, aquilo que aparentemente não serve para nada porque não causa nenhum lucro nem gera riqueza aparente é o que fica de todos nós. Permitam-me outro exemplo desta feita verdadeiramente iconoclasta. George Steiner conta que Flaubert disse, no seu leito de morte, que estava, e cito, a rebentar como um cão enquanto a puta da Bovary se preparava para viver eternamente. Citei. Assim, talvez o que fica do ser humano é a sua obra, a sua criação. A sua experiência do belo leva, portanto, ao belo como experiência. É nesse sentido que a Rota dos Artistas pretende fazer da criação e da obra de pessoas como Amadeu de Sousa Cardoso, Agostina Bessa Luís, Teixeira de Pascoais, entre tantas e tantos outros, uma forma de conhecimento imersiva, humanizada e completa. A cultura e o conhecimento podem, devem ser aliados do turismo, mas do turismo cultural, idiomático, imersivo. O turismo que foge aos magotes das máquinas fotográficas e que aposta na imagem das experiências que guardamos na retina e na memória. O turismo que vai aos lugares e bebe a sua ambiência, as suas cores e tonalidades. O turismo que tem por detrás investigação, trabalho científico e intelectual rigoroso e sério. Entrega, tal como um amador, aquele que ama. O turismo que apresenta a possibilidade de uma experiência pessoal, ao mesmo tempo espiritual e de superação, proporcionando a paisagem por onde o artista andou, as casas por onde criou e por onde viveu. Por momentos, essa experiência imersiva da Rota dos Artistas leva as pessoas ao contacto íntimo com os criadores. A experiência pessoal e intransmissível, mas possível de ser partilhada. Fica o que criamos. E da criação desse mundo surge a possibilidade do belo que se procura, do belo que se encontra, enfim, do belo que se experiencia.
Muito boa tarde a todos e a todas. Desde já, obrigada por estarem desse lado. Chamo-me Carolina Mendes e sou coordenadora do State to Talk Instituto de Imersão Cultural. Estamos aqui hoje para falarmos de Teixeira de Pascoais, nome literário de Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos, uma das figuras ilustres portuguesas nortenhas que integra o nosso mais recente produto turístico-pedagógico, designado Na Rota dos Artistas à Procura do Belo. Começar por agradecer as simpáticas e sábias palavras do Dr. José Vieira, do Centro de Literatura Portuguesa do Instituto de Filosofia da Universidade de Coimbra, nosso colega de investigação e que tem acompanhado este propósito literário desde o início e que neste breve texto tão bem define o belo que propomos que se aventure a descobrir e a experienciar ao longo da Rota dos Artistas. Obrigada, José. Mais uma vez, uma conferência andante, com um momento artístico com um pintor local, neste caso com uma pintora, Vera Márcia, uma grande mulher que hoje dará vida a uma tela, mas que em breve dará também vida a um novo ser humano. Obrigada, Vera, por teres aceitado este desafio e numa tela em branco expressares o que vais vendo e ouvindo ao longo desta conferência dedicada ao nosso Teixeira de Pascoais. Obrigada. Desde já desejar-vos muita saúde. Dizer-vos que tinha esperança que quando chegasse este dia, quando a realização da terceira e última conferência andante, o problema pandémico estivesse praticamente sanado. Mas não é bem assim. Sabemos que as nossas vidas mudaram. Os números e as notícias relembram-nos este facto todos os dias e a toda a hora. São demais os imprevistos que condicionam a nossa capacidade de pensar, de programar, de agendar, de estar em lugares e com pessoas. Vivemos num presente com características que, em tempos, eram do futuro, nomeadamente a incerteza e o desconhecido. É tempo de olhar para dentro, de nos conhecermos como pessoas, como comunidade e de identificar o que nos liga sem perder os verdadeiros valores humanos. Acreditamos que é possível fazer acontecer e, juntos, com criatividade, desenvolver formas alternativas de nos conhecermos, de estarmos, de falarmos do que nos liga, do nosso património imaterial e da nossa cultura. Não podemos parar. Entre outras áreas, a área da cultura e do ensino não podem parar. Sendo assim, aqui estamos nós, a desafiá-lo aí em casa. Com estas 3 conferências, a que aconteceu no passado 26 de setembro, a de 24 de outubro e a de hoje, o State to Talk Instituto termina aqui uma forma alternativa de divulgar o seu novo produto turístico-pedagógico, que se intitula então Na Rota dos Artistas à Procura do Belo e que visa perpetuar não só a memória de algumas figuras ilustres, mas também os respectivos territórios. Com este produto, o State to Talk convida os visitantes, nacionais e ou estrangeiros, a percorrer um itinerário temático partindo à descoberta do património material e imaterial no norte de Portugal e no qual é desafiado a experimentar com os locais a vida e obra de artistas que tiveram origem e ou passagem significativa por Amarante. É assim que fazemos acontecer e fazemo-lo da melhor forma, sempre em parceria com os demais, com as instituições locais. Neste sentido, estamos nós na Casa de Pascoais, mais precisamente na Cozinha de Pascoais, um solar mandado construir no século XVII por João Mendes de Vasconcelos e Queiroz, em 1808, a quando as invasões francesas, foi incendiado e mais tarde reconstruído. É neste lugar que fomos muito bem recebidos pela Mafalda Vasconcelos. Muito obrigada. Não haveria outro lugar mais indicado para daqui falarmos de Teixeira de Pascoais, a sua casa de família. Tinha 2 anos quando toda a família veio viver para cá, Casa de Pascoais, em São João de Gatão.
Uma casa para a poesia, como chegou a afirmar Eugênio de Andrade. Um lugar, uma paisagem, uma casa que iriam ter maior influência na edificação da sua personalidade e na formação do seu espírito, como se pode evidenciar por suas próprias palavras no seguinte poema, Canção de uma Sombra. Ai, se eu não fosse a névoa da manhã e a velhinha janela onde me vou debruçar para ouvir a voz das coisas, eu não era o que sou. Se não fosse esta fonte que chorava e como nós cantava e que secou, e este sol que eu comungo dos joelhos, eu não era o que sou. Ai, se eu não fosse este luar que chama os espectros à vida e se infiltrou como fluido mágico em meu ser, eu não era o que sou. E se a estrela da tarde não brilhasse, e se não fosse o vento que embalou meu coração e as nuvens nos meus braços, eu não era o que sou. Se esta terra funda e fundo rio, que ergue as asas e sobe em caro voo, sem estes ermos montes e arvoredos, eu não era o que sou. Assim vivemos os lugares com Teixeira de Pascoais. Iniciamos então a nossa conferência andante. Este conceito de conferência andante reúne 2 acontecimentos num só dia, dedicado ao escritor Teixeira de Pascoais. O primeiro momento aconteceu logo pela manhã, onde o State to Talk, no âmbito do turismo sustentável que desenvolve, promoveu 2 momentos que desafiam os amantes da natureza e da literatura a conhecerem 2 trilhos do roteiro de Teixeira de Pascoais. Por um lado, o trilho a pé, que possibilita sentir os lugares do autor, e por outro, o trilho de bicicleta, que um pequeno grupo experienciou cada um deles relativos a uma parte do roteiro que desenhamos sobre o poeta. Partilhamos convosco um pouco do que é que aconteceu logo pela manhã. Vamos ver. O segundo momento acontece aqui e agora, na Casa de Pascoais, com os nossos convidados que se juntam a nós, online, nomeadamente o professor Renato Epifânio, a professora Sílvia Quinteiro e, presencialmente, a nossa Marta Sousa. Obrigada a todos. Professor Renato, começaria por si, se não se importa. Professor universitário, membro do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, da direção do Instituto de Filosofia Luso-Brasileiro, da Sociedade de Língua Portuguesa e da Associação Agostinho da Silva. Investigador na área de filosofia em Portugal, com dezenas de estudos publicados, desenvolveu um projeto de pós-doutoramento sobre o pensamento de Agostinho da Silva, com o apoio da FCT. Para além de ser responsável pelo repertório da bibliografia filosófica portuguesa. Além disso, que já não é pouco, é fundador da Nova Águia, revista de cultura do século XXI, e fundador e presidente do Movimento Internacional Lusófono, o MIL. Professor, desde já muito obrigada por estar connosco, por esta via, a mais indicada no momento atual. Já há alguns anos que temos feito coisas, destacava o lançamento desta revista, Nova Águia, em Luanda, em Angola. Recorda-se de alguns momentos de 2010, onde o número 2 da revista Nova Águia esteve por Luanda? Recordo muito bem, mas antes de mais queria agradecer o vosso convite para aqui estar. É sempre um gosto falar do Pascoais, ainda neste contexto particularmente adverso, enfim, de pandemia. Quanto à Nova Águia, lembro-me bem que a Carolina Mendes na altura nos contatou a oferecer os seus préstimos. Entretanto já passaram outros números, não é? Sim, vamos já no 26º número que foi acabado de lançar e sobre o qual falaremos depois. Mas de facto esse segundo número foi lançado ainda em 2008, no segundo semestre de 2008, portanto já passaram mais de 12 anos. Mesmo. Tem sido um longo voo, sendo que o número dedicado ao Pascoais foi o número 4, foi um dos primeiros números, e isso, enfim, foi sempre
Porque é um número inteiro, o número 4 dedicado a Pascoais? Enfim, a revista Nova Águia deve o seu nome à revista Águia. Muito bem. E, portanto, desde logo por isso, para nós o Pascoais é uma figura de referência para este projeto. Quer da revista Águia, quer do movimento internacional lusófono, entidade, enfim, que enquadra institucionalmente este projeto. Não é a única, há outras, o Agostinho da Silva, o António Vieira, que foram objeto do segundo e terceiro número da revista. Depois dedicámos a revista a outras figuras, como o Leonardo Coimbra, que é uma figura muito próxima do Pascoais, como todos sabemos. De resto, eles, ao longo da vida, foram trocando, digamos, galhardetes. O Leonardo Coimbra referia-se ao Pascoais como o grande poeta da Renascença. O Pascoais referia-se ao Leonardo como o grande filósofo da Renascença portuguesa. Havia ali uma grande proximidade. Empatia. Eles colaboraram, os dois, também na revista Águia. O Leonardo Coimbra chegou também a ser diretor da Águia. Depois dedicámos números ao António Quadros, à Adelina Pereira da Costa, ao Fernando Pessoa, à revista Orfeu, ao Fidelino Figueiredo, mais recentemente à Fernanda de Castro, como iremos também falar. Mas para nós o Pascoais é de facto uma das figuras mais inspiradoras para este projeto e naturalmente que dedicámos um dos primeiros números, sendo certo que em todos os números há sempre outras secções e em todos os números, depois desse número 4, o Pascoais é sempre recordado. Isso de resto acontece neste mais recente número, no 26º, há um artigo até de um colaborador vosso, que eu também conheço, o José Vieira, e que precisamente tem um texto sobre o Teixeira de Pascoais, texto esse que a Carolina Mendes nos fez chegar. Portanto, nós vamos trabalhando e a equipa e vamos revisitando sempre este grande autor. Citando Pascoais, nasci ao pôr do sol de um dia de novembro. O meu berço o crepúsculo embalou. E até parece, às vezes que me lembro, porque essa tarde triste em mim ficou. Pascoais, uma criança que cisma, uma criança alegre e triste sem saber, alguém bem cedo fugiu de si e que só vive quando realmente volta a Amarante e às margens do Tâmega, olhando para a vida e obra deste saudosista amarantino, quais as teses maiores de Pascoais que poderia identificar aqui? Eu sou um leitor, desde há muitos anos, do Teixeira de Pascoais. Enfim, não consigo lembrar exatamente a primeira vez que comecei a ler o Pascoais, mas seguramente já foi há alguns anos largos. Sendo que, no meu caso, a minha leitura do Pascoais foi sendo muito mediada por alguns filósofos. Um traço que caracteriza muito da filosofia portuguesa, muita da chamada filosofia portuguesa, essas pontes com a poesia, com a literatura, mas em particular com a poesia. De resto, há figuras, e temos que começar pelo próprio Pascoais, há figuras da cultura portuguesa que são tão poetas quanto filósofos. O Pascoais, de resto, não é caso único, sendo um dos casos mais proeminentes. O mesmo acontece com o Pessoa, o mesmo acontece com o Antero de Cantal, por exemplo. Eles são mais poetas ou são mais filósofos? É uma pergunta que é impossível responder de uma forma categórica. E no caso de Pascoais também assim acontece. Ele foi tão poeta quanto filósofo. Sendo que, para além disso, ou também por isso, a sua obra foi muito valorizada por alguns filósofos, muito em particular por um filósofo que eu tenho estudado em particular, que foi o José Marinho. O José Marinho foi um filósofo português, nasceu no Porto, viveu entre 1905, 1904 e 1971, e foi alguém que estudou profundamente a obra do Teixeira de Pascoais. De resto, ele valorizava muito a poesia e para ele diz isso expressamente, Pascoais era o poeta da sua eleição.
mesmo em comparação com o Fernando Pessoa. E depois desenvolve as razões que justificam essa sua afirmação. Porque é que ele se interessou tanto pelo Pascoais? Ele tem vários textos autobiográficos em que desenvolve essas razões que o levaram depois a também trilhar o seu próprio percurso filosófico. Ele tem uma perspectiva muito interessante sobre a relação entre filosofia e poesia, de alguma forma considerando que a poesia dá as intuições fundamentais que cabe depois à filosofia desdobrar, desenvolver. De resto, ele tem algumas afinidades que ele estabelece entre a poesia e o pensamento aforístico, ou seja, um pensamento maximamente condensado. E o próprio José Marinho é curioso, porque ele começou, as suas obras começam nesse registro mais aforístico, começam e terminam no final da vida, sendo que, no entretanto, o que mais lhe interessou foi a obra de alguns poetas, muito em particular a obra do Pascoais, onde ele foi contar algumas intuições que depois ele foi desenvolvendo filosoficamente, Pascoais. Enfim, há várias teses que o José Marinho salienta, mas eu direi que há desde logo uma tese central, que me é muito cara, até porque permite depois múltiplos desdobramentos. E a tese é a seguinte: para Pascoais, o mais situado, podíamos dizer o mais local, não é contraditório com o mais universal, com a dimensão mais cósmica. Ou seja, e por isso, Pascoais tanto pode ser entendido, como em geral é entendido, como o grande poeta do Marão, como o grande poeta da natureza, como o grande poeta de Amarante, e isso em nada diminui a sua dimensão, não apenas nacional, mas, mais do que isso, a sua dimensão universal e cósmica, que também é muito salientada por diversos hermeneutas, não apenas por José Marinho. Ou seja, Pascoais é de facto um poeta profundamente universal. De resto, ele também tem uma obra, como todos sabemos, que se intitula precisamente O Homem Universal. É um poeta profundamente cósmico e nem por isso deixa de ser um poeta profundamente situado no seu espaço e no seu tempo. Ora, essa dupla dimensão, entre uma dimensão mais situada e mais universal, é uma intuição que o Pascoais que o Marinho vai muito valorizar e desdobrar, até para a sua teorização de uma chamada filosofia portuguesa. Ou seja, porque também aí há uma aparente contradição. De resto, este é um debate recorrente. Pensa-se que quem valoriza uma dimensão mais local ou nacional está, por isso, a renegar uma dimensão mais universal e, inversamente, quem dir-se-ia afirma uma dimensão mais universal estaria, à partida, a renegar uma dimensão mais situada. Ora, a meu ver, isso é uma falsa contradição, é uma falsa oposição. Essas duas dimensões são perfeitamente complementares. Pode ser o mais universal e, contrapolarmente, o mais universal pode ser também o mais situado. E as pessoas, enfim, que décadas após décadas têm corporizado a chamada filosofia portuguesa, é nesse caminho que têm procurado trilhar, caminhar, portanto, acentuando essa dimensão entre pensamento, língua, cultura e história, porque nesta perspectiva a língua, por exemplo, não é apenas um instrumento de comunicação. A língua é constitutiva do próprio pensamento. Isto não é nenhuma bizarria. Enfim, algumas pessoas em Portugal acham que isto são ideias um pouco bizarras, excêntricas, mas se nós olharmos sem preconceitos para grandes filósofos europeus, estou a pensar, por exemplo, num grande filósofo alemão do século XX, porventura o maior filósofo alemão do século XX, o Martin Heidegger. Como todos sabemos, o Martin Heidegger valorizava profundamente essa relação entre pensamento, língua, cultura e história. Sendo que, no seu caso, sendo ele alemão, ele valorizava as potencialidades filosóficas da língua alemã.
E de resto é muito curioso avaliar, acompanhar o trabalho filosófico do Martin Heidegger relativamente à língua alemã, porque à medida que ele desenvolvia o seu pensamento, ele próprio foi desenvolvendo as potencialidades filosóficas da língua alemã. O que aliás é muito recorrente no trabalho filosófico, que passa pela criação de neologismos, ou seja, de novos termos, porque à medida que o pensamento se desenvolve, a própria linguagem tem que se desenvolver. E, obviamente, que o José Marinho é um filósofo muito diferente do Martin Heidegger, nas premissas, nos horizontes. O José Marinho, tal como o Pascoais, tinha uma dimensão mais metafísica que o Martin Heidegger não tem, mas, tal como o Pascoais, no seu trabalho poético, desenvolve a linguagem, o Marinho, tal como o Heidegger, relativamente à língua alemã, desenvolve também filosoficamente a língua portuguesa, através da criação de neologismos, de novas formulações, e, portanto, isso é muito interessante verificar como isso acontece, e de resto eu próprio já assumi até em algumas circunstâncias públicas. Pode parecer quase uma blague, uma ironia, mas não é de todo. Eu, no meu percurso filosófico, diria que o Heidegger foi muito importante para me recentrar nessa relação entre pensamento e língua portuguesa, neste caso. Porque eu pensei, bem, sendo eu português, a melhor forma de seguir esse caminho da valorização entre pensamento, língua, cultura e história é centrar-me na cultura portuguesa e verificar em que medida na cultura portuguesa há autores que permitem esse caminho mais estritamente filosófico. Também por mediação do José Marinho, neste caso, levou-me também muito em particular a Pascoais, porque de facto Pascoais é um poeta pensador, é um poeta filósofo, como queiramos chamar, e na sua obra, para além da dimensão mais estritamente literária, há uma dimensão reflexiva, meditativa, filosófica, em última instância, que sempre me atraiu bastante. E, portanto, eu diria que essa tese, desde logo, portanto, da complementaridade entre o situado e o universal, é uma das grandes teses, se não a tese principal que eu salientaria no José Marinho e por mediação sua no Teixeira de Pascoais. E por isso não há contradição quando nos referimos ao Pascoais como o grande poeta do marão ou da natureza. Como sabemos, o Pascoais tem essa dimensão profundamente telúrica, não é? A celebração da natureza. Em muitos dos poemas dele podemos encontrar essa dimensão muito, muito clara. Mas, ao mesmo tempo, há uma dimensão que não é contraditória, saliento, uma dimensão mais cósmica, mais universal, e, de facto, essas duas dimensões estão profundamente coimplicadas entre si. De resto, em diálogo com o Pascoais, o Marinho forjou, enfim, aquilo que para mim é uma das melhores definições de metafísica. Diz ele que, e cito de memória, que a metafísica não é aquilo que transcende um físico, mas aquilo que lhe é mais íntimo. Ou seja, quando nós, isso também é um preconceito que muita gente tem, sobretudo por ignorância, a dimensão mais metafísica não contradiz necessariamente a dimensão mais física. Há aquela, enfim, quase caricaturalmente, não é? Aquela ideia de que as pessoas, os filósofos, os poetas, como é o caso do Pascoais, que mais assumem uma dimensão metafísica da existência, estão a renegar aquilo que é mais material, aquilo que é mais terreno, aquilo que é mais telúrico, aquilo que é mais corporal. Muito pelo contrário, e em Pascoais parece-me ser um exemplo eloquente disso mesmo, pode simultaneamente valorizar uma dimensão mais cósmica e mais metafísica e, por isso mesmo, valorizar essa dimensão mais corporal, mais material da própria existência. E Pascoais parece-me um exemplo eloquente disso. Volto a repetir, porque de facto muitos dos seus poemas são a celebração da terra, a celebração da serra, do marão, de uma forma muito evidente. Eu enfim, já tive o privilégio de ir
bastantes vezes a Amarante e ao Marão e à Casa do Pascoais, e é sempre uma experiência muito, muito singular, porque, de facto, em Amarante e no Marão, em particular, percebe-se melhor o Pascoais, percebe-se melhor o seu amor à serra, desde logo, ao Marão, à grandeza do Marão, e o quanto o Marão foi para o Pascoais um caminho, uma porta para essa dimensão mais universal e mais cósmica. Professor, eu fazia aqui um parênteses e juntando esta ideia do metafísico e do quando se chega aqui à Casa de Pascoais, dá para sentir a presença de Pascoais, não é? Em que ele diz: ó velha casa, depois da minha morte vaguearei nos teus corredores, nas tuas salas, quando a sombra e o silêncio invadem tudo. Ou seja, ele via-se a viver, a continuar a viver nesta casa, não é? Ele Sim, vai para além da sua existência física, não é? Completamente. Essa casa permanece e sente-se aí o espírito do Pascoais. Com passos onde ele escrevia, no seu quarto, como sabemos, com mobiliário que o próprio Pascoais, de facto, ele era um poeta total. Porventura hoje, aliás, não é porventura, certamente hoje, figuras como o Pascoais não diria quase que não existem, ou se existem é de forma muito incógnita. O Pascoais era um poeta total, no sentido em que devotou toda a sua existência à prática poética. E depois, para além disso, há uma dimensão que era muito própria, enfim, não diria apenas do Pascoais, mas de uma certa concepção de poesia que hoje, enfim, sem fazer necessariamente um juízo de valor, que hoje praticamente não existe ou é muito, muito residual. Hoje os poetas, enfim, dão voz à sua subjetividade, digamos assim, para usar uma formulação muito, muito neutra. O Pascoais, tal como outros poetas da sua geração, e não apenas em Portugal, mas no Pascoais isso é particularmente evidente, o Pascoais não estava particularmente interessado em expressar a sua subjetividade, não era isso que o animava, claramente. O Pascoais, na sua voz poética, assumia-se como porta-voz de algo que o transcendia. Desde logo, todo um povo, todo um país, toda uma cultura, toda uma história. Em Pascoais, como sabemos, há uma dimensão nacional. Por exemplo, se nós tivermos presente uma obra, A Arte de Ser Português, não é? Que é uma obra em que ele, enfim, formula uma série de teses que, a seu ver, têm a ver com os eixos fundamentais da cultura portuguesa. Mas, para além disso, há uma dimensão cósmica e universal, ou seja, o Pascoais, na sua voz, pela sua voz poética, está a dar voz, está a ser o porta-voz do próprio cosmos, do próprio universo. Isto também tem a ver com as ideias filosóficas do Pascoais, como sabemos, até porque ele não escreveu apenas poesia, também escreveu prosa, e teve a oportunidade de desenvolver algumas dessas teses, e uma das teses é que há um contínuo entre a natureza e o homem, e Deus, e cabe ao homem, de alguma forma, assumir, ser, constituir e assumir-se como a consciência universal da própria natureza. Isto tem depois múltiplas implicações e permite diálogos com os mais diversos autores, por exemplo, o Teilhard de Chardin, a ideia de que a humanidade tem essa função cósmica, assumir-se como a natureza, como a consciência de todo o universo. Isto obviamente também passa por diálogos filosóficos com Sampaio Bruno, como sabemos, que era um pensador de eleição para o Pascoais, com Leonardo Coimbra, Pascoais. Mas a ideia de que na humanidade, que a humanidade tem uma função essencial, enfim, no equilíbrio cósmico, digamos assim, que é de se assumir como a consciência desse mesmo cosmos.
Sendo que no caso do Pascoais, depois há uma dimensão também teológica que é muito interessante. O Pascoais tem algumas afirmações que nós podemos considerar como muito heterodoxas, para não dizer mais. Estou-me a lembrar, aliás, foi objeto de uma comunicação recente minha, em que eu falava do quixotismo metafísico do Teixeira de Pascoais e do Leonardo Coimbra, em particular, dos dois, mas no caso do Pascoais ele tem afirmações como: eu não acredito em Deus porque ele exista, eu acredito em Deus para que ele passe a existir. Reparem, isto é uma frase com uma força que até nos faz tremer, não é? Mas é essa ideia de que, de facto, na humanidade, na consciência humana, se processa algo que transcende completamente o estrito plano humano. E também por isso o Pascoais acho que é um autor que vale a pena reler hoje, desde logo porque nós vivemos, enfim, eu falo por nós, não estou a apontar o dedo a ninguém, nós no nosso cotidiano em geral temos um horizonte de vida muito estreito. E o Pascoais nesse aspecto é um deslumbramento porque nos abre horizontes, abre-nos grandes janelas, não necessariamente para segui-lo, não é isso que eu estou sequer a sugerir, não temos que concordar com o Pascoais, mas acho que vale a pena colocar-nos algumas perguntas que o Pascoais verbaliza, para sairmos do nosso pequeno mundo e eventualmente pormos pelo menos a hipótese de pensarmos que o nosso mundo, que o nosso universo de questionamento transcendem muito aquelas perguntas mais cotidianas. E de facto o Pascoais nesse aspecto é inquietante e é sempre um deslumbramento reiterado. Muito bem, muito bem. É bom ouvir assim falar de Teixeira de Pascoais e mostrar-nos que realmente, lendo as palavras do autor, que ele nos aponta o dedo para o mais além e que nos faz ou que nos permite sermos maiores, não é? Professor, aproveitava o momento para dar-lhe um bocadinho de tempo para falar então do último número da revista e também o conteúdo do último número da revista e também o vosso trabalho, o trabalho que o MIL está a fazer, falar um bocadinho quais são os vossos objetivos, a vossa agenda, conta-nos tudo. Muito bem. O MIL assinalou este ano os 10 anos da sua existência, juridicamente falando, porque realmente o MIL foi germinando ainda em 2006, na altura das comemorações do centenário do nascimento de Agostinho da Silva. Foi aí que, de facto, nós fomos começando a pensar, e quando falo de nós, falo das pessoas mais diretamente ligadas que tiveram essas comemorações, começámos a pensar em criar um movimento cultural e cívico que, a partir daquela energia, daquela dinâmica que se gerou, criasse ainda algo maior e que se perpetuasse no tempo. Porque, de facto, aquela dinâmica, aquela energia, aquela rede de contactos que se consolidou, seria uma pena muito grande ficar por ali. Como muitas vezes acontece em efemérides, em centenários. Eu também tenho essa experiência, em vários centenários que têm ocorrido, em várias festividades. São muitas as intenções que acabam não ter concretização, não é? Exatamente, ou seja, fica a memória grata de algo que se passou, mas esse que se passou é passado, não há presente nem futuro. E nós, de facto, aqui achamos que não, que essas comemorações não deveriam ser apenas passado, deveriam ser também presente e, sobretudo, futuro. E, de facto, pensámos nesse amplo movimento cultural e cívico que celebrasse a nossa cultura, mas não numa perspectiva estritamente nacional, nem muito menos nacionalista, e daí a dimensão lusófona
que nos vem muito, não só de Pascoais, mas também de Agostinho da Silva. E como ele tem feito, ano após ano, é promover essas relações entre os países e regiões do espaço de língua portuguesa. Enfim, nós promovemos múltiplas iniciativas. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos congressos da cidadania lusófona. Já promovemos mais de meia dúzia desses congressos internacionais. E esses congressos têm a particularidade, por um lado, defender e difundir esse conceito de uma cidadania lusófona, mais do que uma cidadania portuguesa ou angolana, uma cidadania mais ampla. E, por outro lado, esses congressos têm também tido a particularidade de promover a parceria, a relação, a comunicação de associações da sociedade civil. Para além disso, a Frente Cultural é a nossa principal frente de trabalho, e nessa Frente Cultural a nossa revista, a Nova Águia, tem sido, digamos, para além de múltiplas publicações, como ele também tem publicado muitos livros ao longo destes anos, mas a revista é, digamos, na Frente Cultural, a nossa grande realização, o projeto que nós mais acarinhamos, porque é uma revista que semestre após semestre tem valorizado as grandes culturas, não apenas as grandes figuras, não apenas da cultura portuguesa, mas também aí da cultura lusófona. Número 26. Depois, se quiserem, para quem tenha mais curiosidade, nós temos uma página na internet, que se encontra facilmente. Tem lá a capa, o editorial, o índice da revista, bem como as capas, os editoriais e os índices dos números anteriores. Publicamos sempre alguns excertos dos vários números. Também a antecipação, vamos começar a publicar alguns excertos do número seguinte. E a propósito desta ação, vão encontrar também um pequeno texto meu em que eu procuro sintetizar essa minha visão sobre o Pascoais. Depois, se tiverem curiosidade, também encontram com o cartaz da sessão de hoje, há um breve texto meu que sintetiza essa perspectiva do Pascoais que eu hoje aqui quis partilhar convosco. Muito bem. Professores, como dizia Pascoais, minha santa janela onde eu medito. Desta janela, agradeço-lhe a sua participação neste momento e agarrando-nos à palavra esperança, que não é muito usada por Teixeira de Pascoais, talvez, mas que nós temos que nos agarrar a ela, a esperança que isto realmente se componha e que voltem os abraços e os encontros presenciais, não é? Obrigada pela sua... precisamos disto. Não, e apesar do Pascoais, às vezes todos nós temos os nossos gostos terminológicos, mas mais do que as palavras são os conceitos, e o Pascoais pode não usar muito a palavra esperança, mas certamente é alguém que nos fala do futuro e da confiança que todos temos que ter no futuro. Exatamente. E também por isso é um poeta a reler nestes tempos em que estamos mais em casa, em que talvez nesse aspecto perdemos menos tempo com outras coisas e podemos estar mais voltados para o essencial, enfim, mas esperando que possamos em breve voltar aos encontros presenciais que tão importantes são. Exatamente. Professor, mais uma vez, muito obrigada, continuação de um ótimo trabalho, obrigada pela sua presença e o seu tempo. Eu bem que agradeço. Obrigada. Um grande abraço para todos vós. Quintino é professora coordenadora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve. É licenciada em Línguas e Literatura Moderna pela Universidade Nova de Lisboa. Mestre e doutora em Estudos Literários na especialidade de Literatura Comparada pela Universidade de Lisboa. É membro integrado do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde coordena o Cluster de Investigação Literatura e Turismo, LitTur. Colabora com o Grupo de Pesquisa em Turismo, Espaço e Urbanidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro e com o projeto Litscape PT, Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental. Os seus interesses de investigação incluem a literatura comparada e a relação entre literatura e turismo.
Entre outras, é autora de várias publicações científicas nacionais e internacionais. Professora Sílvia, a presente conferência pretende homenagear Teixeira de Pascoais. No entanto, também sabemos que esta é a última das conferências andantes, estruturadas com o objetivo de clarificar o que é isto da Rota dos Artistas, uma rota temática que engloba roteiros artísticos e literários e que desafia o visitante a procurar o belo através da vida e obra de 3 pintores e 3 escritores. Sendo assim, e tendo em conta a sua larga experiência e conhecimento no âmbito do turismo literário, seria incontornável a sua presença neste momento. Obrigada pela sua disponibilidade. Neste sentido, perguntava-lhe: o que é isto de turismo literário e a sua relação com o turismo sustentável? Começo por agradecer o convite, a gentileza das suas palavras e por cumprimentar todos aqueles que possam assistir a esta nossa conversa. Pensando naquilo que me pede para definir o turismo literário, de uma forma bastante simplificada, nós podemos dizer que o turismo literário é um nicho que faz parte do segmento maior, do segmento do turismo cultural, e que tem como elemento distintivo o facto de motivar deslocações aos lugares da literatura. Lugares dos autores, lugares das obras, portanto a todos aqueles lugares que nós designamos como os lugares literários. Apesar deste conceito está a ser desenvolvido, no fundo há imensas definições, mas é um conceito que só surgiu há cerca de 30 anos, mas o turismo literário é bastante mais antigo enquanto prática, só que não com a forma que tem atualmente, e daí que só há 30 anos para cá nós comecemos a ver estas definições. Se nós pensarmos um pouco na história do turismo literário, eu acho que é importante para percebermos como é que ele existe hoje, quais são as formas que assume e qual o caminho que poderá fazer daqui para a frente. Nós podemos ir buscar as palavras do investigador Harald Hendricks, um professor holandês, atualmente a trabalhar na Itália, que aponta como início do turismo literário, vá lá, as visitas à casa de Petrarca no século XV. Portanto, uma prática bastante antiga. Depois, obviamente, final mesmo do século XVI e até ao século XIX, temos o Grand Tour. E o Grand Tour é, sem dúvida alguma, o grande início da viagem de motivação literária. E é o grande início do turismo literário, ainda que nós aqui estejamos a falar em formas primordiais de turismo literário e não em turismo propriamente dito. Isto porquê? Porque quando os jovens aristocratas europeus fazem a sua viagem, este Grand Tour, para completar a sua formação, eles fazem-no em direção, no caso da literatura, em direção às casas, às sepulturas dos autores que conheciam, que liam e que admiravam. Aos lugares físicos, não é? Aos lugares físicos destes escritores. E aquilo que existe aqui é mais uma questão de culto, de devoção, e portanto aquilo de que se fala neste momento e de que se deve falar nesse período é de peregrinação literária e de peregrinos literários, porque é uma questão de adoração da figura do escritor, que se admira, uma procura de uma partilha, de estar próximo do gênio. Não é aquilo que existe atualmente. Portanto, isto vai se prolongar até ao início do século XX, esta ida aos lugares físicos dos escritores. E depois só a partir, mais ou menos, de meados do século XX é que nós já podemos falar em turistas literários, porque é aí que nós começamos a ter viagens, não só aos lugares dos escritores, mas aos lugares dos textos. Né? Então aí já vamos tentar visitar os lugares, vou visitar os lugares das personagens, vou procurar o cenário da obra, vou pelo cenário de uma determinada a casa onde vivia uma personagem, por exemplo, eu vou à procura dessa casa. Eu vou à procura da rua onde na obra alguém encontrou outra pessoa e houve um momento importante. Portanto, já não é só a procura dos lugares dos escritores relacionados com a biografia, mas a procura dos lugares dos textos. E essa é a grande diferença, portanto, que faz com que passemos da peregrinação para o turismo, sabendo nós que o turismo também, se pensarmos na parte
teórica, vá lá, do turismo também só se considera depois de 1841 é que se começa a considerar que existe turismo. Professora, desculpe interromper, professora, aproveitando esta viragem do conceito, não é? Partindo dos lugares físicos para os lugares literários, uma das coisas que nós falávamos na conferência da Agostina, na última conferência que fizemos, debatemos um bocadinho o que é isto do lugar. O lugar geográfico, o lugar físico. Quando falamos de turismo literário, falamos sempre de interseção da literatura com o espaço físico. Aí não há volta a dar. O lugar literário é um lugar físico, não é? É uma fração de um espaço maior, a que eu vou atribuir um significado literário. Certo? Por exemplo, se pensarmos na freguesia de Gatão, que seria um espaço, a Casa de Pascoais é o lugar literário, é o lugar a que eu atribuo uma referência, um significado literário. Esse é um lugar literário. Agora, quando eu procuro os lugares literários, eu estou às vezes ou pelo menos quando vou à procura do escritor, eu estou à procura das pessoas. Porque eu não tenho a mínima dúvida que quando eu vou à casa de um escritor, e quer ver os óculos que ele usava, a caneta com que escreveu, a cama onde dormia, eu estou à procura da pessoa. Não é? O lugar podia ser aquele ou qualquer outro. Eu vou, de facto, à procura daquele escritor, vou à procura daquela pessoa. Agora, o que eu acho que sucede aqui é quando nós visitamos os lugares. Vamos imaginar que estamos a fazer um itinerário e que o itinerário é sempre composto por um conjunto de pontos de interesse, por vários lugares literários. O itinerário literário deve ser sempre uma narrativa, não deve ser um conjunto de pontos que eu somo e depois leio um excerto aqui e ali. Não é? É importante que o itinerário literário me conte uma história, me leve pelos lugares literários, mas contando uma história. E se eu fizer isso, eu tenho que acompanhar o território, eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que olhar para aquilo que elas me dizem, para o que me contam. E quem vai fazer esse passeio vai atento a todos esses detalhes e vai à procura de mais do que aqueles pontos, não é? Vai à procura de todo aquele espaço, vai a tentar compreender e apreender também as atividades das pessoas, as tradições, a forma como se comportam. Portanto, nós vamos de facto à procura de lugares físicos, sim, não é? Porque é em cima o lugar literário é a base de todo o turismo literário. Se não houvesse lugares literários, não havia turismo literário. É simples, tão simples quanto isto, não é? Se estão identificados ou não, isso é outra história, porque há lugares que estão automaticamente identificados, não é? Casa de Pascoais, Casa de Teixeira de Pascoais, a Casa de Pessoa, a Casa de Fernando Pessoa, esses são fáceis. Se somos nós que depois os vamos identificar, porque conhecemos, não é? Eu imagino que duas escritoras com conhecimentos de literatura conheçam muito mais lugares e façam muito mais associações literárias aos lugares do que o comum dos mortais, por assim dizer. Mas, de facto, o lugar literário é a base de qualquer prática de turismo literário. Agora, os lugares só existem porque são vividos. E também já agora, só um à parte, porque eu penso sempre no lugar do ponto de vista dos geógrafos humanistas, e o Tuan diz que o lugar é o espaço vivido. Isso, pois. Se não foi vivido, não tem um significado, não tem um lugar. Eu tenho que fazer algum sentido. E esse sentido vem da vida. É como uma casa que só... Uma casa, o Cresswell fala nisso, a casa tem que ser mobilada para ser a minha casa, porque fui eu que a mobilei, senão são 4 paredes. Hoje em dia nós temos 3 grandes motores para o turismo literário. Temos os lugares dos escritores, temos os lugares dos textos, mas também temos, o Mansfield fala muito bem nisso, os lugares do livro enquanto objeto físico. Ou seja, nós também vamos a feiras do livro, nós vamos a bibliotecas, nós vamos a livrarias. Claro, para ser turismo literário eu vou pela beleza do lugar, pela referência literária, vou à Joanina, vou à Mafra, vou à Livraria Lelo, não é? Vamos a esses sítios que têm uma referência literária forte. Mas então temos aqui 3 componentes que nos permitem construir itinerários, rotas e todo um outro conjunto de produtos de turismo literário e criar aqui atrações literárias. No entanto, a ideia que eu tenho é que, às vezes eu peço às pessoas para... já uma vez fizeste
tiveste uma experiência de turismo literário, como é que foi? O que é isso? O que é turismo? O que é que tu consideras? Se tu nunca foste, nunca visitaste a casa-museu de um autor, isso conta. Nunca fiz. Há um desconhecimento muito grande. As pessoas, no máximo, identificam o turismo literário com os itinerários literários ou com as rotas literárias. Eu acho que é normal, porque de facto é o que existe em maior abundância e que surge quase naturalmente, não é? Porque surge muito nós estarmos sempre a olhar para os livros e a mapear. Nós, enquanto lemos, estamos a imaginar o mapa, onde é que eles se movem, onde é que não vão, e isto faz parte, não é? Fazemos aqui uma construção mental daquele espaço e depois somos atraídos para aquele espaço. Portanto, é natural que as pessoas associem. Também porque o itinerário literário é provavelmente a forma mais plástica e mais diversificável. Nós podemos aliar um itinerário literário a quase tudo. As experiências de turismo idiomático, as experiências de dark tourism, temos agora já o dark literary tourism também, podemos ir aos lugares terríveis da literatura, podemos associar imensas experiências de turismo criativo, fotografia, workshops de fotografia, de culinária, que é um aspecto que interessa muito às pessoas, até porque as referências à alimentação e à confecção de pratos surgem, como está a fazer, um grande ponto positivo, não é, do turismo literário, que é absolutamente único e autêntico. Não é? A experiência que eu faço naquele lugar com aquele texto, eu não posso fazer em mais sítio nenhum do mundo. Isso valoriza muito o território. Esse é um dos aspectos muito positivos. Mas estava eu a dizer que nós podemos articular com imensas outras atividades. Eu posso aliar à geologia, a passeios mais ligados à biologia. Portanto, eu posso fazer aqui a ligação entre o turismo literário e praticamente um itinerário literário e praticamente tudo o que seja parte de outros produtos, de outros nichos, de outros segmentos. E portanto, é muito plástico e as pessoas associam aos itinerários e às rotas. Depois temos também, obviamente, contar que nós podemos fazer visitas isoladas, não integradas a itinerários, a uma casa de um escritor, ao lugar do escritor, a lugares referidos nas obras. Posso viajar para participar num festival literário e eles são cada vez em maior número, agora com esta paragem, não é? Por causa da pandemia, mas estão em franco crescimento. Posso visitar então as tais bibliotecas e livrarias, posso visitar parques e jardins literários. Os parques literários normalmente mais associados à literatura para crianças e à ideia de parque de diversões, desde o parque do Asterix ao parque da Pipi das Meias Altas na Suécia, que é um sucesso absoluto, é um sucesso enorme. E eu posso fazer tudo isso e as pessoas depois pensam, não associam a literatura, como é a literatura para... Não, é porque é a literatura para crianças, mas isso é também literário. Lá, porque para crianças também é, não é? E os jardins literários, confesso que só conheço dois, um em Dublin e um em Moscovo, portanto que são jardins que são dedicados aos escritores daquela localidade, a um conjunto de escritores, não é o jardim com o nome de um escritor, é um jardim que é dedicado aos escritores da cidade ou aos escritores do país. Moscovo tem um jardim dos escritores russos, por exemplo, e já são mais virados para os adultos, e posso inclusive decidir ficar durante umas noites num hotel literário ou num hotel biblioteca. Eu faço sempre esta distinção porque o hotel literário para mim é aquele que tem uma referência literária, porque veio descrito numa obra, porque uma personagem lá ficava, porque há um escritor que lá passava bastante tempo, mesmo que não pernoitasse. Estou a pensar agora na Natália Correia, na relação que tinha com a Britânia. Ela vivia em frente, mas tinha as tertúlias todas e passava imenso tempo no Hotel Britânia. Também lá ficou, mas a relação até era mais das tertúlias que lá desenvolvia com outros escritores. Portanto, eu posso fazer este conjunto de atividades, posso visitar as cidades literárias da Unesco, temos Edimburgo, Melbourne, temos a nossa Vila Literária de Óbidos, posso participar em concursos, jantares literários, tertúlias, sessões de leitura, encenações, e eu junto aqui estes todos porque são atividades em que o turista pode até participar ativamente, não é? Ele pode fazer parte, ser ator na encenação, pode ser ele leitor numa tertúlia, e nos concursos, obviamente, há pad papers literários, que são muito engraçados, é uma mistura entre um itinerário e um jogo, também se fazem, e hoje em dia também se fazem com recurso
Às novas à tecnologias. realidade aumentada, sim, às novas tecnologias. Por exemplo, um passeio literário com geocaching. Há uma série está-se a diversificar imenso. Portanto, há o conjunto de produtos é de facto muito vasto e não se esgota nos passeios literários. E haja imaginação e assim surgirão muito mais. Se nós pensarmos no turismo potencial literário que tem. Como um turismo de base comunitária, que eu acho que tem todo, exatamente, é uma das maiores vantagens do turismo. O turismo literário quase só tem vantagens, mas o facto de nós podermos trazer para a comunidade algum rendimento, porque nós estamos a falar muitas vezes, nós falamos muitas vezes em turismo literário e associamos assim, a grandes fenómenos. Shakespeare, James Joyce, best-sellers, mas o turismo literário não vive só disso, nem pouco mais ou menos, nem pode viver só disso. O turismo literário ganha muito, e ganham todos muito, se for feito com base em autores um bocadinho menos conhecidos, de qualidade, obviamente, mas porque nem todos cabem nos programas escolares. E nós vivemos uma situação que eu compreendo, mas que eu acho que nós podemos contornar, que é o seguinte: nós temos os mesmos programas de literatura de norte a sul de Portugal. Todos nós passamos pela escola, lemos exatamente as mesmas coisas. Seja eu Algarvia, seja Transmontano ou Açoriano, eu li as mesmas coisas. E o turismo literário, os produtos de turismo literário, podem vir fazer como um complemento. Claro, podem. Mas só se forem baseados em autores regionais que possam trazer aos estudantes e à comunidade esses autores locais. Ora, se eu fizer com base nos autores locais, eu tenho imensas referências à gastronomia, ao artesanato local. Exatamente. Professora, e até podemos aproveitar esta percentagem curricular que existe, de flexibilidade curricular, e aproveitar e complementar com os autores da terra, porque muitas vezes aconteceu comigo, eu fui fazer a licenciatura para o Alentejo e eu não conhecia Teixeira de Pascoais, eu não conhecia, não é, os autores da terra. Eu posso lhe dizer que estou agora a conhecer os autores de Algarvios. Por exemplo, toda a vida estudei literatura. Eu conheço melhor os autores alemães e ingleses do que conhecia, agora felizmente isto está melhor, mas do que conhecia os autores algarvios. É importante essa espinha dorsal, não é? É importante essa espinha dorsal para conhecermos os autores mais a nível nacional, mas depois esta proximidade à nossa comunidade, ou conhecer o nosso local, acaba por ser muito importante, e há aqui margem curricular, flexibilidade curricular, para haver um programa complementar à escola. A escola tem que sair das quatro paredes e transformar a sua própria sala de aula nos lugares desses escritores, nos lugares desses produtos, não é? Exatamente. E nós conseguimos aqui, porque obviamente, sim, nós temos que reforçar as identidades regionais. Faz parte de nós, faz parte da nossa história. Nós não podemos matar tudo à volta do que é o programa nacional, que faz sentido, temos que ter, obviamente, uma base comum de entendimento. Somos um país, não é? Claro. E somos um povo, mas é importante que os nossos jovens cresçam conscientes daquilo que é a herança local deles. Porque isto sim, eu acho que e há margem para isso, é uma questão de se trabalhar. E é uma questão de levar às escolas a noção de que isso é importante, de que é acessível. No período em que estamos, não podemos encher autocarros de miúdos e ir viajar, porque faz um bocadinho de impressão, sou muito sincera, que às vezes se pegue nos estudantes e se leve para um centro comercial. Sou muito crítica, sinceramente. Ou que se leve a falar aos miúdos um autor de qualidade muito duvidosa durante 1 hora, porque eu acho que não há tempo para isso. Claro. Mas há tempo para outras coisas. Devemos investir esses bocadinhos de tempo que temos em experiências que são de facto e que lhes vão ficar na memória. Porque é a terra deles. Eles provavelmente até vamos fazer uma experiência na terra do avô ou da avó e eles vão reconhecer aquilo tudo. E vamos formar uma geração, e ao formarmos uma geração, formamos gerações. Com identidade, não é? Com identidade, que vai passar essas referências aos filhos, que passará no trabalho. Por exemplo, eu às vezes penso um bocadinho em termos de turismo, como algarvia que sou, não é? Penso um bocadinho, como é que nós vamos desenvolver turismo literário no Algarve? Se os jovens que se formam na área do turismo conhecem zero de literatura algarvia. Pois. Se nós queremos que as pessoas cresçam e que vendam bem o produto que têm, nós temos que as formar. As pessoas não...
não adivinham o que existe. E, portanto, eu acho que o turismo literário aqui pode ter um valor importantíssimo. É importante fazer chegar à escola o conhecimento dos produtos que existem no mercado. Não é um produto caro, por assim dizer, não é. Então, se pensarmos no trabalho que dá a construir um bom produto literário, não são produtos caros e são um belíssimo investimento para as escolas. E hoje em dia, se existir na minha cidade um passeio literário, em que eu posso levar a turma a pé, fazer o passeio, não preciso de transportes, então ainda ganho mais com isso, não é? Claro. Em relação à comunidade, que era onde nós tínhamos pegado e depois... Exato. Eu acho que isto, se pensarmos principalmente pequenas aldeias, em zonas mais desertificadas, de baixa densidade, onde normalmente os turistas não vão. E no Algarve esta questão coloca-se muito, porque pequenos o turismo tesouros. está concentrado ali na areia da praia, Isso. E não vem para o interior. E as pessoas acabam por não usufruir. As pessoas mesmo, os algarvios do Reino do Algarve, não usufruem do turismo que cá vem. Mas se os turistas, se eu conseguir levar um grupo de 10 ou 15 turistas a uma pequena aldeia e que eles lá vão, imagino que eu construa tal caixinha que estas senhoras brasileiras fazem. Fantástica. E que lá ponho os figos cheios feitos pela senhora daquela aldeia. Não é? Que ela se calhar consegue ganhar ali algum dinheiro. E consigo pôr um bocadinho da aguardente medronho daquele senhor que faz aquela aguardente muito especial só lá para casa. E consigo pôr mais uns biscoitos de amêndoa que são feitos pela outra senhora. Eu estou a trazer diretamente os proveitos do turismo àquela aldeia. Ninguém vai enriquecer, como é óbvio. Mas as pessoas também vão acolher os turistas de outra forma. Todos ganham. Todos ganham. Todos ganham. E eu acho que esse é um ponto importantíssimo do turismo literário, é a facilidade com que nós conseguimos articulá-lo com a população e trazer proveitos para todos, para quem visita. Exatamente. Nós temos uma experiência única. Essa é única. Ele não vai ter em mais sítio nenhum do planeta. Exatamente. Que é muito importante também, quando criamos estes produtos, que não sejam produtos demasiado focados. Nós não temos que passar nestes produtos uma espécie de uma aula de literatura muito pesada e muito fechada. Porquê? Nós temos que fazer com que estas pessoas que vão estar a receber os turistas se sintam também refletidas naquele produto. Percebam que aquele produto corresponde àquilo que elas são. Se eu conseguir fazer com que as pessoas de Gatão tenham um itinerário que as deixe satisfeitas, realmente é assim, olha, fala aqui desta tradição, de facto a minha mãe ou a minha avó faziam assim. E depois as pessoas sintam que têm qualquer coisa para acrescentar, e isso tem sido muito importante aqui. Quando nós fazemos os primeiros testes, nós estamos a fazer a rota, estamos aqui a fazer uma rota literária, e quando escrevemos, não é? Rabiscamos, fazemos umas entrevistas, rabiscamos, vamos para o terreno, e depois vamos parando. E as pessoas dizem, mas eu também lhe posso dizer, conto-lhe mais isto e mais aquilo. E as pessoas sentem-se tão envolvidas, e de facto, elas sabem coisas que nós não aprendemos, de forma alguma não estão nos livros, não é? E às vezes temos outra coisa, que são referências nas obras literárias, e nós aqui trabalhamos muito com obras de autores que mais ninguém conhece praticamente, são autores regionais que estão esquecidos. E às vezes aparecem referências a tradições ou a pratos, que nós já não percebemos muito bem o que são. E então lá vamos bater de porta em porta, até que alguém que se lembra, e a minha avó ainda fazia, isso diz assim, mas não era bem assim, olha, que era mais não sei quanto, ele também se enganou. E portanto, tem muita graça nós fazermos as coisas e podermos até fazer refletir isso, olha, a obra diz isto, mas dizem-nos os locais que é assim. Exatamente. Eles ficam muito felizes, ficam, e temos tido as melhores reações das pessoas. As pessoas sentem-se muito valorizadas. Eu acho que é importante que as pessoas sintam parte. Exato. Sintam parte, porque depois nós também temos turismo literário que é dinamizado por empresas, e esse está garantido porque a empresa dinamiza, mas temos rotas que são colocadas no local, não é? E que não por empresas. Por exemplo, eu posso dizer que aqui nós vamos criar uma rota aqui no Algarve que vai ficar disponível numa plataforma para ser explorada. Para ser explorada por quem quiser, não por quem a está a criar. Exato. O que é que acontece? É que se nós não convencermos a comunidade de que há valor nesta rota, de que podem, se não lhes dermos a conhecer o que ali está, se não lhes explicarmos como é que eles podem tirar partido daquele produto, então jogamos fora o dinheiro e o tempo. Pois, pode ficar esquecida. Fica. E basta, Carolina, se der uma olhadinha assim pela internet,
Veja a quantidade de passeios literários, de rotas Sim, literárias de que guiões. existem e depois vá-se perguntando, depois tem de perceber como é que isto pode fazer. Não pode porque morreram. Ou foram uma experiência única de uma escola, pronto. Mas há muitos, eles existem, mas não existem, porque eu não posso fazê-lo. Eu, se quiser fazê-lo, não posso. Portanto, não existe. Está ali, está escrito. Portanto, é muito importante esta proximidade, para mim, a proximidade da comunidade. Que a comunidade perceba, mesmo quando existe uma empresa envolvida, que a comunidade perceba que também tira partido, claro que sim. Tira partido, que o território tira partido, que estamos a educar os filhos deles ou os netos deles também e que isto vai valorizá-los, isso é absolutamente fundamental. Temos que ganhar a comunidade. Se não ganharmos a comunidade... Então, falando nesta ideia de futuras gerações, de trabalhar com a comunidade, de deixar mais-valias, podemos ligar aqui o conceito do turismo literário ao conceito do turismo sustentável, tendo em conta este conceito mais no âmbito social, ambiental. No social, falávamos nós de deixar algo para as novas gerações, não é? Eu diria que o turismo literário, salvo raríssimas exceções, em que interferem outros âmbitos, por exemplo, salvo um caso muito gritante, se quisermos, é o caso do Game of Thrones, da adaptação do livro à série, que depois teve aquele sucesso tremendo, não é? E depois se procurou transformar os lugares das filmagens em lugares turísticos, procurou-se e conseguiu-se, com tanto sucesso, que neste momento, agora com a pandemia não, mas chegaram a um ponto em que eles não sabiam como é que conseguiam parar de fazer para parar as pessoas, porque estavam realmente já a arrancar pedaços dos monumentos, aquilo tornou-se uma coisa caótica. Mas isto é um fenómeno da literatura associada a uma série de grande sucesso, mas é uma exceção, uma absoluta exceção. Há fenómenos realmente com fluxo regular, ligados a grandes autores, a grandes obras, Pessoa vende sempre, não é? Saramago vende sempre, James Joyce, Shakespeare vendem sempre, mas de um modo geral o turismo literário são produtos criados para pequenos grupos, o que faz logo toda a diferença. Sim. Nós não vamos levar 200 pessoas, mas o facto de ser criado para pequenos grupos, desde logo, faz deste produto um produto sustentável, porque não vai criar tensões com a comunidade local, que as comunidades locais aceitam muito bem, porque é possível criar produtos para dar resposta, não é? Ter estes produtos locais, usufruir do artesanato, da gastronomia, porque é um grupo pequeno e é possível de facto fazer tudo local e serem os locais a produzir, não termos as canecas do Shakespeare made in China, portanto isso não faz sentido absolutamente nenhum. Não é? Eu posso ter ali uma caneca feita de cortiça, uma coisa que é regional aqui da terra, mas não ir buscar, faz-me sempre um bocadinho de confusão estas coisas que vêm da China para homenagear. Temos essa vantagem dos grupos pequenos, esta vantagem dos grupos pequenos também neste momento pode significar que o turismo literário pode sobreviver à pandemia quando outros nichos se calhar não é feito em segurança, conseguimos garantir a segurança das pessoas, não é? Portanto, tem esta grande vantagem, eu acho que vai continuar durante uns anos, provavelmente as pessoas vão procurar estes produtos um bocadinho mais exclusivos, se já procuravam agora vão procurar mais, não é? É um produto que é sempre um produto enriquecedor e, portanto, ganham todos, valoriza o património e valoriza ao mesmo tempo o território, valoriza o património arquitetónico, isso eu acho que é um lado também muito importante. Nós vemos imensas casas onde nasceram autores a ser demoliram a casa, uma casa onde viveu, penso que até que foi a casa onde nasceu Almeida Garrett, agora não tenho bem presente, mas foi demolida. Uma casa onde passou Almeida Garrett não pode ser demolida. Se nós criarmos um itinerário em que essa casa esteja referida, uma rota, então estamos a dar-lhe valor e ao dar valor vamos evitar a destruição. E depois tem este aspecto que eu acho importantíssimo, que é o facto de nós estarmos a associar um texto a um lugar físico. Um texto, eu estou aqui a falar em texto, a vossa rota também inclui pintores. Podemos falar do texto literário e podemos falar do texto pictórico, que é exatamente a mesma coisa, mas nós podemos relacionar ambos com um lugar físico, não é? E essa relação não é replicável em mais sítio nenhum. E isso permite, é um elemento diversificador, não é? É um elemento diferenciador daquele lugar, que o valoriza de uma forma que eu acho que é aquilo que todos os pontos turísticos andam à procura. Qualquer empresa, qualquer destino turístico
O que é que os destinos turísticos como é que nós nos vamos vender? Como é que vamos vender no mercado, Portugal e mostrar o que é que nós temos de diferente da Espanha? Porque é que vai vir para uma praia portuguesa e não vai para uma praia do sul de Espanha? Então andamos aqui à procura, inventamos. Não é? Aqui não é preciso inventar. Aqui não é preciso inventar. Se há uma referência de Teixeira de Pascoais, à porta, número 65, estou a inventar, que existe na rua X, é aquela porta naquela rua. E em mais sítio nenhum eu posso fazer esta experiência. E, portanto, eu tenho que tirar proveito, a comunidade tem que saber tirar proveito daquilo que tem e que não é replicável em mais sítio nenhum. Exato. E, portanto, porque o turismo literário também cresce de duas formas, se me permite aqui. O turismo literário tem crescido de duas formas. Por um lado, há um crescimento que é feito no sentido de dar resposta a uma procura que já existe. O caso que eu estava a dizer do Game of Thrones é escandaloso quase, não é? Mas, por exemplo, eu sei que haverá procura para itinerários sobre pessoa em Lisboa. Claro que sim, não é? Essa procura já existe. Porquê? Porque há imensa gente no mundo inteiro que estuda pessoa, que tem interesse em pessoa, que lê pessoa, está traduzido no mundo inteiro. Mas também podemos criar interesses, não é? Criar agora, nós podemos criar uma oferta que vai gerar procura. Exato. É aí que nós vamos encaixar aqueles autores que são menos conhecidos, os lugares menos conhecidos, e que nós vamos dar a conhecer e que não têm menos interesse que os outros. Se calhar, às vezes até têm mais interesse. Mas cabe-nos a nós valorizar esse património, criar produtos apelativos. Hoje em dia dá para criar tanta coisa apelativa, dá tanta forma de fazer, porque às vezes nós podemos, até é possível quase criar a experiência a partir de coisas que já desapareceram. Por exemplo, eu posso fazer o itinerário, existia aqui a casa do autor, que hoje é um café, e eu agora vou pensar como é que eu transformo aquela experiência de ida ao café numa experiência aí da casa do autor. Mas a imaginação aqui não tem limites. Aquele lugar, o lugar físico é este, não é? Então vamos pensar como é que nós criamos aqui esta ligação e fazemos com que a pessoa perceba que este era o lugar onde o autor nasceu, onde ele viveu, que foi um lugar importante. Portanto, é uma questão de muita investigação, de muito trabalho, de alguma imaginação, de explorar as novas tecnologias, e às vezes é uma questão de criatividade mesmo, nós pensarmos, sem entrar no disparate, perdoa-me aqui a dizer, mas o que não falta por aí também são disparates, não é? E nós não estamos só a falar de bons produtos literários, nós estamos a falar daquelas pessoas que acordam de manhã e vão fazer um passeio do Essa de Queiroz à tarde e até aquela manhã nem sabiam quem ele era. Exato. Portanto, ouvem-se as maiores barbaridades, mas não é disso que estamos a falar, não é? Claro. Estamos sempre aqui a pressupor que falamos de bons produtos, bem feitos, com muito rigor científico. Claro, e acaba por ser um produto com todo o potencial se for bem aproveitado pela localidade, e esta ideia do desenvolvimento local, o desenvolvimento sustentável, até porque o turismo literário promove a educação local, a promoção da identidade, não é? A preservação do conhecimento local. Ajuda também ao emprego e o combate à sazonalidade, não é? Que agora com este contexto acaba por baralhar um bocadinho esta parte, mas é um produto que se pode fazer tanto de verão como de inverno, portanto há aqui todo um potencial, não é? Todo o potencial que pode ser aproveitado pela localidade, e se trabalharmos em cooperação, eu acho que conseguimos fazê-lo. Tornando as pessoas locais como mediadores culturais, não é? Conseguimos mantê-lo ativo e não esquecido na prateleira, não é? Exato. Eu acho que até nós podemos pensar no produto turismo literário. Nós, como falamos em literatura, parece que estamos a excluir outras áreas, mas o produto turismo literário pode ser explorado a nível interdisciplinar nas escolas, não é? Um professor queira aproveitar um passeio, vamos imaginar, eu tenho uma empresa aqui na minha cidade que me oferece um passeio do António Ramos Rosa. Eu posso fazer esse passeio com os meus alunos de literatura ou de português, mas provavelmente aquele passeio é adaptável e é possível fazer um passeio que também interesse ao professor de História, ao professor de Artes Visuais, ao professor de Filosofia. Não tem que ser um passeio
Só de literatura. Só de literatura, porque pode enriquecer tanto as outras disciplinas. É uma questão também, por um lado, das empresas pensarem nisso, não é? De quem constrói os passeios pensar nisso, mas também dos professores. Eu posso levar os meus alunos àquele passeio, sei como é que está estruturado pela empresa, mas eu adapto e crio o meu próprio protocolo de leitura. Claro. Vou pedir que eles me façam um esboço de qualquer coisa, ou que tirem algumas notas que têm a ver com história, ou depois vamos pensar em termos de filosofia, como é que podemos pensar naquilo que nós ouvimos. Portanto, eu acho que é um produto de uma riqueza tão grande, sim, que nos permite ir a todas as áreas, e tem outra coisa muito importante também, que permite-nos ir a todas as faixas etárias. E nós conseguimos sempre adaptar. Professora, estamos a terminar o nosso tempo. Eu gostaria de deixar a mensagem que estas temáticas estão a ser trabalhadas pela professora, pela equipa da professora. Estas temáticas são investigadas, são colocadas na prática também com alguns produtos. Queira partilhar connosco algumas das atividades. Sim, eu tenho estado aqui a falar um bocadinho das atividades, mas na verdade eu sou uma investigadora. Não? Exatamente. As atividades que nós estamos a fazer práticas decorrem muito de termos investigado imenso e depois termos pensado, nós devíamos pôr isto em prática também para provar que de facto é possível. E foi muito por aí, foi pôr em prática e demonstrar às pessoas que isto é fazível e que é possível, mas a nossa atividade é uma atividade de investigação, temos alguns projetos que depois têm uma componente mais prática e nós vamos divulgá-los e vamos estar a falar sobre eles e outras coisas. Estamos a organizar para fevereiro, de 3 a 5 de fevereiro, uma conferência internacional. Temos aberto o Call for Papers. Vai ser uma conferência sobre literatura, turismo e cidade, é transversal a muitas áreas. Nós estamos muito à procura de vozes novas, discursos novos e de pessoas que nos tragam uma perspectiva diferente. E então gostávamos muito, sou sincera, de ter artistas, filósofos, cineastas, pessoas que nos tragam, sei lá, antropólogos, pessoas que nos tragam uma leitura diferente, uma abordagem diferente à questão da literatura, do turismo e da cidade, para não nos ouvirmos sempre a nós, não é? Porque é aquilo muito fácil. Já que me dá esta oportunidade, claro, de dizer que nós lançámos e vai decorrer até ao final de dezembro, um questionário, agora até vou voltar a pô-lo, pode ser que depois apareça alguém interessado, um questionário que foi lançado online para um estudo que nós estamos a fazer. Nós queremos perceber, de facto, quem são os turistas literários. Porque nós escrevemos muitas vezes que o turista literário é um turista culto, que tem uma formação académica acima da média, que tem um nível de vida confortável. Nunca foi feito um estudo. Essa é a realidade. Faz-se neste ou naquele passeio, neste ou naquele monumento, mas nunca foi feito um estudo internacional para se perceber, de facto, quem são as pessoas que fazem turismo literário. Tentarmos perceber, e lá está, e da parte da academia, procurarmos dar respostas a quem está a trabalhar no terreno, que é mais essa a nossa função. Só assim é que faz sentido esta colaboração entre a academia e o terreno e as comunidades, para que todos, para que façamos aqui uma parceria win-win, para que todos conseguimos ganhar. Verdade. Muito bem, professora, obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada. Foi um gosto, foi uma aprendizagem enorme e muito obrigada. Sim? Muito obrigada eu. Marta Sousa, uma pessoa da equipa do State Talk que também enveredou no caminho da investigação e que concluiu o seu mestrado em Património, Artes e Turismo Cultural. Em 2019 defendeu a sua dissertação, Rota dos Artistas, uma viagem pelos municípios do Porto e Amarante, um projeto concebido entre a teoria académica e a prática do local com o State Talk, que desde logo assumiu o compromisso de materializar o desenho co-construído deste itinerário. E cá estamos a cumprir esse desígnio, tendo a nossa Marta como uma das executantes. Marta, uma vez que nos tens acompanhado em todas as conferências e já partilhaste connosco, nomeadamente, o que te levou a escolher este contexto, Amarante, justificaste o porquê da escolha destes e não outras personalidades e a metodologia, agora perguntava-te, será que a Rota dos Artistas está muito diferente da rota inicial desenhada no estudo? E qual o grande propósito desta rota para além do literário? Boa tarde a todos. Antes de responder à questão lançada pela Carolina
Quero realçar primeiramente que é um gosto estarmos hoje aqui, reunidos, na terceira conferência andante que homenageia um dos grandes vultos da literatura portuguesa, o amarantino saudosista Teixeira de Pascoais, precisamente neste lugar onde viveu grande parte da sua vida e se inspirou para a sua obra, aqui na Casa de Pascoais. Teixeira de Pascoais, como já referimos nas conferências anteriores, é uma das figuras que integra a Rota dos Artistas que resultou da investigação para uma dissertação de mestrado com o objetivo de realizar um produto turístico-pedagógico com o objetivo de perpetuar a memória de 6 artistas amarantinos. Para além de Pascoais, temos Agostina Bessa Luís, Amadeu de Sousa Cardoso, António Carneiro, António Nobre e Acácio Lino. A dissertação apresenta como título Na Rota dos Artistas, uma viagem pelos municípios do Porto e Amarante, por estes 2 municípios abrangerem lugares onde os artistas deixaram a sua marca. Uma das etapas que se concretizou ao longo deste trabalho foi a identificação dos lugares que poderíamos incluir na rota, através dos seus passos e das obras destes artistas, possibilitando a descoberta dos espaços, da paisagem, da comunidade local, que é um elemento fundamental, na salvaguarda do património, dos cafés, dos jardins e de tudo o resto que os inspiraram. Nesta fase inicial da identificação, incluímos 31 lugares que abrangiam precisamente o centro da Lessa da Palmeira, a cidade do Porto, Amarante, com os lugares de Vila Meá, Travanca, Mancelos, São Veríssimo, o Centro Histórico e o lugar do Estelo. Numa rota que o visitante iniciaria em Lessa da Palmeira, na Capela da Boa Nova, e terminaria na Casa da Levada, no lugar do Bostelo em Amarante. Deste modo, a rota tem assumido uma componente prática, onde com o State Talk estamos a dar-lhe continuidade com o nome que agora apresentamos, na Rota dos Artistas à procura do Belo, encontrando-se numa fase de construção, com novas ramificações, novos lugares que resultam numa investigação contínua. Continuamos a fazer investigação acerca da vida e obra de cada artista, o que resulta na integração de outros novos lugares, onde o visitante pode experienciar o rastro destes artistas em cidades como Esposende com Agostina Bessa Luís, Póvoa de Varzim com Pascoais, Agostina e António Nobre, Espinho com Amadeu de Sousa Cardoso, Penafiel igualmente com Amadeu e também com António Nobre, Lixa com o poeta de Anto, António Nobre, e o centro da região demarcada do Douro, a Régua, onde Agostina passou alguns anos da sua adolescência. Para cada ponto de interesse, temos vindo a acrescentar mais conteúdo que nos tem surgido durante a investigação, tornando-a mais rica e fiel a estes artistas que integra, tornando-se mais fácil a sua compreensão e a paixão pela sua arte que desde cedo sempre assumiram. Para o State Talk, é importante trabalhar em rede, com os agentes económicos, sociais e culturais de cada localidade, preservando a autenticidade identitária e envolvendo a comunidade, daí que se torne importante a criação de uma rede que suporte esta rede. A partir do processo de roteirização, temos neste momento 64 lugares que abrangem os sítios onde os artistas deixaram a sua marca, com um conjunto de percursos que atravessam várias localidades que promovem essa região, os seus vultos e a comunidade local. Como já assumimos, este projeto continua a ser desenvolvido e, à medida que mais investigamos, descobrimos sempre informação pertinente e que acrescentamos. Pretendemos que a rota seja mais rica e que o seu conteúdo se aproxime o mais possível da passagem que estes artistas tiveram na nossa região e que promova o território desta forma harmoniosa. Considerando que a conferência andante de hoje acontece homenageando o incontornável escritor Teixeira de Pascoais, lembrar aqui que no passado dia 2 de novembro o nosso Maranos faria 143 anos. 143 anos de criatividade, de saudade, 143 anos de belo. E é à procura desse belo que a equipa do State Talk Instituto tem estado a fazer uma pesquisa profunda sobre a vida e obra de Teixeira de Pascoais, sempre na perspectiva de alocar este conhecimento geograficamente.
Neste sentido, convidamos e estamos abertos a contributos da comunidade, de investigadores, de familiares, de amigos ou admiradores deste poeta, no sentido de partilharem connosco o que têm e o que sabem, para tornar este roteiro muito mais rico e completo. Dizer que esta rota dos artistas está a ser aprofundada e existe já um roteiro exclusivo do escritor, que foi desenvolvido e desenhado entre Póvoa de Varzim, por onde o nosso poeta passava e onde é homenageado com uma praceta com o seu nome, Porto, onde destacamos a Livraria Latina, onde tratou da publicação das suas biografias, São Jerónimo e a Trovoada e Santo Agostinho, e, entre outros, o Café Majestic, que frequentava com os seus contemporâneos. Espinho, a Praia de Espinho, na altura muito em voga, onde frequentava os grupos de tertúlias e onde se chegou a cruzar com Amadeu de Sousa Cardoso. Gatão, casa de família e eleita como poiso para o seu retiro de vida. A Capela da Nossa Senhora dos Milagres, mencionada na sua obra poética e, por último, sendo esta a terra onde jaz. Amarante, onde destacamos a casa onde nasceu, o café-bar que frequentou na Praça da República e que exibe uma estátua em sua homenagem, assim como a Alameda com o seu nome. De referir um olhar não só pelas margens do rio Tâmega, assim como pela Serra do Marão, itens frequentemente encontrados na sua obra. E, por fim, Bustelo, lugar onde Teixeira de Pascoais passava as suas ricas férias com a família. Assim, terminamos um ciclo de conferências andantes, estruturadas com o objetivo de esclarecer em que consiste este itinerário temático que acaba por ser fiel à essência do State to Talk Instituto, pois, ao ser implementado de base comunitária, será uma rede de proximidade com os locais. Ao percorrermos a rota, ficaremos mais ricos, pois passaremos a conhecer de perto os artistas, os seus lugares de eleição, algumas histórias e vivências que em tempos os ligaram e que deram o mote à designada Geração de Ouro de Amarante. Este produto, como dizíamos no início, é um produto turístico-pedagógico. Não é apenas dedicado aos turistas e aos visitantes, mas também a outro público com uma intenção mais educacional, destinado a um público que quer fazer da cultura um local com conteúdos pedagógicos e destes lugares de aprendizagens as suas próprias salas de aula. Como? Está já em desenvolvimento um guia exploratório da Rota dos Artistas, que reunirá as orientações basilares que acompanharão uma exploração da rota a 3 níveis. O primeiro nível designa-se pré-visita, onde os alunos e formandos poderão realizar não só uma introdução ao contexto social, cultural e comunitário, assim como à vida e obra dos artistas, através da realização de desafios que lhes são apresentados, passíveis de serem realizados em casa, em grupos, entre outros nas salas de aula. O segundo nível, quando a visita. Os visitantes formandos são convidados a explorarem a rota e desafiados a realizar determinados exercícios práticos ou dinâmicas pedagógicas ou jogos que ajudem a explorar a rota e os lugares de aprendizagem. O terceiro nível, pós-visita, onde os formandos poderão consolidar conhecimento e encerrar um percurso de aprendizagem alternativo. Desta forma, contribuímos para que o conceito de escola se expanda para além das 4 paredes da sala de aula e ligue de uma forma prática o saber e o saber fazer. Considerando que o State to Talk Instituto é uma instituição privada de impacto social que atua na área do desenvolvimento local, do turismo sustentável e que desafia os visitantes a sentirem os recantos de Portugal através de experiências de imersão cultural de língua e cultura portuguesa, o lançamento oficial desta rota temática
É para nós mais uma ferramenta que usaremos com os locais para edificar itinerários que tenham o propósito de oferecer uma alternativa inteligente de visita e de aprendizagem artística e literária que prima pela originalidade e autenticidade do destino. Ora, e cá estamos nós com a nossa convidada pintora, Vera Márcia. Vera, estás bem? Estás confortável? Confortável, sentada. Com o nosso Eduardo. Com o nosso Eduardo. Que também ajudou na inspiração. Na criatividade. Olha, Vera, fala-me um bocadinho o que é que tu achaste da conferência ou o que te inspiraste para desenhar ou pintar o teu quadro? Eu, enquanto estava a ouvir a vossa conversa, estava a inspirar-me no Maranos, não é? Na Serra do Marão. Em que não posso desligar a face rígida e fria, aparentemente fria do nosso Pascoais, mas um frio enganador, entre aspas, porque ele podia ser aparentemente uma pessoa rígida, mas muito ligada às raízes. E eu acho que não se pode separar a paisagem da pessoa de Pascoais. Como toda a gente conhece quem é marantino, temos a parte do Maranos, da Serra do Marão. Ele nunca se desligou também do Rio Tâmega, temos também aqui uma pequena representação do Rio Tâmega e do crepúsculo e do próprio nevoeiro que ele falava muitas vezes nos poemas dele e nas conversas dele com outros pintores, que falava muito no nevoeiro e na saudade e na sua musa, e eu então não consegui desligar o que é o nosso Pascoais de toda a paisagem envolvente que é a nossa cidade de Amarante. Estando nós na casa dele, na casa de Pascoais, na casa eleita para ser o seu refúgio poético, ficamos com esta sensação da presença de Pascoais e destas cores que acabaram por ficar com mais luz, não é? Sim, porque a ideia que tenho, não é? Isso é meu ver, a ideia que tenho do Pascoais é sempre aquela rigidez, aquela face séria, um bocado triste, lá está, não sei se é o saudosismo. Não é? E aqui quis alegrar um bocadinho com um bocado de luz. Está muito bonito. Nessa Serra de Marão. Olha, muitos parabéns e obrigada por teres aceitado este desafio enorme. Obrigada mais uma vez e fica bem. Olha, e que seja uma hora pequenina. Uma hora pequenina que está para breve, estamos no 9º mês. Muito bem. Obrigada. É desta forma que terminamos este dia dedicado ao Maranos, a Teixeira de Pascoais. Mas não sem antes agradecer aos nossos convidados por partilharem connosco os seus conhecimentos e disponibilizarem o seu tempo, à Casa de Pascoais, na pessoa de Mafalda Teixeiras de Vasconcelos, por nos ter recebido tão bem, à Amarante Trilhos, por se juntar a nós no trilho das bicicletas Amarante Gatão, ao Centro Cultural de Amarante, uma escola de referência no ensino artístico especializado de música e dança, sediado em Amarante e que se juntou a nós nesta homenagem a Teixeira de Pascoais, mas, devido aos constrangimentos pandémicos que passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia, limitaram o nosso momento musical desta conferência. Que tudo se resolva pelo melhor. E também à equipa técnica na pessoa de Fernando Cardoso. E agradecer a todos vós que nos acompanhasteis aí de casa, dar-vos um forte abraço daqueles que não se podem dar hoje em dia, mas que sabem tão bem. Até sempre, ou até um dia destes, aí na rua, que nos podemos cruzar. Obrigada por estarem connosco e sintam-se desafiados a percorrer esta rota dos artistas. Um bem-aja a todos e obrigada.